A Câmara dos Deputados deve analisar nos próximos dias a proposta de emenda à Constituição que limita os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O texto foi aprovado ontem no Senado por 52 votos a 18, os dois turnos, tiveram o mesmo placar. A PEC estabelece que os ministros do STF não podem suspender individualmente a validade de leis e atos do presidente da República e dos chefes das casas do Congresso. Então, o que é decidido no Senado, na Câmara, e o presidente sanciona, não pode só um ministro do STF individualmente, assinar e derrubar essa decisão. A gente vai a Brasília para saber mais sobre essa votação, o que ela significa, inclusive para a relação entre os poderes, João Pedro Melo? Bom dia para você. Oi, Carla, bom dia a você, a Sheila, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, uma discussão que vai demorar bastante, a partir de agora, exatamente porque tem essa questão do Supremo Tribunal Federal, que tem feito campanhas para que esse projeto não seja aprovado, Tem também uma série de recados que precisam ser passados, tanto ao Palácio do Planalto, como também, obviamente, ao Supremo Tribunal Federal. Então, exatamente por esse motivo, há a expectativa de que esse tema gere muita discussão dentro da Câmara dos Deputados. A ideia é que seja discutido nos próximos dias, analisado nos próximos dias, mas acredito eu que vai ficar mais para o ano que vem, viu? Essa proposta de emenda à Constituição, ela trata da limitação dos poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal e foi aprovada ontem no Senado. Foram 2 turnos de votação, placares iguais, 52 votos favoráveis, 18 contrários, e agora essa matéria vai precisar passar pelo plenário da Câmara dos Deputados. Bom, segundo essa PEC, como a gente falou agora há pouquinho, os ministros não podem tomar decisões monocráticas contra ações tomadas pelo presidente da Câmara, do Senado, do Congresso e até presidente da República, e no caso disso acontecer, só pode ser feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, nesse caso o ministro Roberto Barroso, e durante o período de recesso, em caso de grave ameaça ou de alguma questão que possa não ser reparada em um futuro. Essa questão também trata sobre o tempo dos pedidos de vista, A gente falava sobre isso ontem, por exemplo, de que esse período, inicialmente não existia um período máximo para o pedido de vista. O Supremo chegou a um acordo que seria de 90 dias, então essa é uma questão que está pacificada, é um ponto pacífico nesse material, Essas decisões, então, elas, claro, geram muita polêmica, por serem decisões de um único ministro. Normalmente se fala em decisões colegiadas, que o Supremo tem que tomar em conjunto, e ontem, depois dessa votação, a gente teve o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, se esquivando de polêmicas, dizendo o seguinte, que a questão, essa aprovação, foi apenas um aprimoramento das leis do país. Que se deixe isso muito claro, que a intenção é um aprimoramento, que é algo muito positivo para a justiça do nosso país, considerando basicamente que é um raciocínio simples. Uma lei federal que é votada nas 2 casas do Congresso Nacional, que passa pelas comissões do Senado, pelas comissões da Câmara, que é votada nos plenários, que é sancionada por um presidente da República, que colhe as impressões e as opiniões dos ministérios sobre aquele tema daquela lei específica. Que esse processo legislativo seja respeitado a fim de que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei feita no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República seja pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. É evidente que eu respeito e reconheço que cabe ao Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição Federal, decidir, em última instância, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei, mas que o faça pelo seu colegiado e não por uma decisão de um único ministro que suspende a eficácia de uma lei feita no Congresso Nacional. O senador Humberto Costa disse que essa PEC vai trazer ainda mais tensão nessa relação entre Congresso e Poder Judiciário. Essa é uma maneira de manter vivo um tensionamento entre os poderes constitucionais, que já nos trouxe enormes prejuízos políticos e institucionais e insuflou até mesmo os que viram nessa seara uma oportunidade de fragilizar a democracia.
Bom, Sheila, Carla, só para esclarecer, né? Falei que a questão dos pedidos de vista era um ponto pacífico, exatamente por isso. O relator dessa matéria tirou essa questão do texto ontem, né? Então isso não foi nem votado porque foi um acordo firmado ali antes, de fato, da matéria ser votada. Bom, se ela for promulgada, essa mudança vale para decisões em ações que questionam constitucionalidade de leis, ou seja, impacta também, além dos trabalhos do Supremo, os processos julgados por outros tribunais de justiça estaduais, entre outros. Então é bom a gente ficar atento. Essa questão deve ser discutida ao longo desse ano na Câmara, mas eu particularmente acredito que só será votada no ano que vem. Tá bom. 23 de novembro, é isso aí. Amanhã, ô JP, as coisas voltam ao normal. Em Brasília, quer dizer, Congresso Nacional meio que, em stand-by, né? Não tá totalmente, né? Com passo de espera, né? Isso, você vê só aquela luzinha acesa ali, né, na televisão, mas ela tá desligada. Está só plugado na tomada, mas não tá funcionando, é isso, né? É isso, basicamente isso, mas olha, o Congresso está meio que correndo contra o tempo, porque precisa aprovar as questões relacionadas ao orçamento. Hoje a gente ia ter, por exemplo, uma sessão no Congresso para analisar vetos presidenciais, mas essa sessão foi cancelada aí durante a madrugada. Então, é uma questão que também precisa ser feita. A sessão do Congresso a gente não tem há mais ou menos 1 mês e meio, quase 2 meses. Então, assim, tá atrasado. Precisa trabalhar de fato, mas o pessoal já está em compasso de espera aí para o fim de semana. Todo ano essa história, né? Todo ano essa história. Daí entra em dezembro, tendo um monte de coisa importante para aprovar. Em geral, aquelas importantes para eles são as aprovadas a toque de caixa na última semana, na calada da noite e tal. É impressionante como essa história se repete no fim de ano para que eles possam se livrar logo, né? Porque vira isso, no final das contas. Se livrar para ir para o descanso de fim de ano e já emendar com o recesso de janeiro. Agora, essa decisão aí do Senado, é claro que ao longo de toda a manhã a gente vai trazer toda a repercussão e toda a análise também do que é que isso significa. Como disse o João Pedro Mello, né? Ali, equilíbrio entre os poderes, mas politicamente também, por que é que Jacques Wagner votou como votou? Né? Tem toda uma questão aberta em torno desse assunto. É um assunto muito importante, porque envolve, além de questões práticas, infelizmente também questões ideológicas, né? Por que é que isso foi apresentado agora? Por que é que o Rodrigo Pacheco abraçou essa causa que, para alguns, enfraquece um pouco o Supremo Tribunal Federal, enquanto que para outros traz discussões que são válidas. Cabe mesmo a um único ministro derrubar decisões que foram discutidas por tantas outras pessoas? E é um momento tão complicado, né, Sheila? Tudo bem que a gente deu um passo além. Até o fim do ano passado, esse tipo de discussão envolvendo o Supremo Tribunal Federal acabava caindo em uma linha ideológica, país polarizado por causa da eleição. Então, discutir ações do Supremo Tribunal Federal automaticamente cairia naquela defesa de que Supremo não deve existir, derrubada da ordem constitucional das coisas, dos 3 poderes, e agora a gente tem um pouco mais de tranquilidade para falar sobre o funcionamento do Supremo Tribunal Federal sem cair em atos antidemocráticos. Né? É importante que a gente discuta isso, mas também é muito importante que a gente saiba quais são os interesses que estão por trás disso. A gente já criticou tantas vezes, né, o volume de decisões monocráticas, que são essas decisões individuais. Falamos tanto disso aqui com o nosso queridíssimo Rodrigo Aidar, né? Foi colunista aqui, inclusive nesse noticiário. Um beijo grande para ele. Tô com saudade do Aidar. Falou também tanto sobre interferência de um poder no outro, e também estamos tratando disso, né, JP? Então, esse assunto ainda vai prosseguir, ainda vai render. Obrigada, viu, JP? Bom trabalho por aí. Até. Valeu, pessoal. Bom trabalho. Até mais tarde. Até. Vamos seguir ainda em Brasília com mais informações, porque o governo federal aumentou a previsão de déficit nas contas públicas neste ano para 177 bilhões de reais. Apesar do resultado projetado até dezembro, a equipe econômica do Planalto mantém o objetivo de zerar o déficit fiscal no ano que vem. Será? Será que vai conseguir? A gente segue ainda em Brasília com a Thaís Sprovieri agora. O governo federal aumentou em quase 36 bilhões de reais a projeção para o déficit primário deste ano. A estimativa do rombo das contas públicas federais, a princípio, era de mais de 141 bilhões de reais no último relatório divulgado em setembro e passou para 177 bilhões em novembro. Os números considerados eram os dados do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central.
Com a revisão, a perspectiva do déficit primário aumentou de 1,3% do produto interno bruto brasileiro para 1,7%. A meta máxima estabelecida para 2023 é de déficit de 213 bilhões de reais. Há uma divergência entre o Tesouro Nacional e o Banco Central. A estimativa de rombo de 177 bilhões, 1,7% do PIB, é do Tesouro. Já para o Banco Central, o rombo deverá ser de 203 bilhões de reais. O governo aumentou o bloqueio orçamentário em cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais em 2023 para cumprir as metas fiscais. Em maio, foi feita uma retenção de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Em julho, de 1 bilhão e 500 milhões. E em setembro, de 600 milhões. O contingenciamento nos ministérios será definido no fim deste mês. Este foi o 4º bloqueio de gastos de 2023. Bom, falando sobre arrecadação ainda, né? Já que é uma preocupação tão grande do governo federal, depois desse anúncio aí, depois dessa revisão do rombo, projeto que trata da taxação dos investimentos no exterior e dos chamados fundos exclusivos, deve ser analisado pelo Senado na semana que vem, plenário do Senado. O texto foi aprovado ontem em votação simbólica na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa. E nessa mesma sessão, a comissão também aprovou o projeto que trata da taxação, olha só, hein, das apostas esportivas. O texto estabelece a cobrança de 12% de impostos sobre as empresas e 15% sobre os prêmios obtidos por apostadores. Relator da proposta, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, considera que essa proposta legaliza o jogo efetivamente. O jogo já existe há anos e anos, agora sem legalização. Então, com essa legalização, você vai oficializar um produto que já existe. Eu sempre digo, ninguém está inventando o jogo. Nós estamos oficializando algo que já está implantado no Brasil. É isso que as pessoas têm que entender. Eu vejo que tem pessoas que têm a pauta de costume que são contrárias, achando que o jogo vai prejudicar a saúde das pessoas. Mas acontece que o jogo já está aí. Nós queremos agora o quê? Legalizar como estamos legalizando. Bem, de acordo com o governo, é justamente essa a intenção, né? Tentar aumentar a arrecadação e perseguir o tal do déficit zero. A ver. Vamos direto agora ao Rio de Janeiro, porque tem apuração importante da nossa reportagem. Você certamente se lembra dessa história recente, a gente falou bastante sobre isso, da juíza que mandou soltar um dos assassinos do fã da cantora Taylor Swift 12 horas antes de o acusado cometer o crime. E essa juíza, sobre a qual a gente falou, também está envolvida em outras decisões, no mínimo polêmicas. É a Priscila Macuco Ferreira, que tem aí no currículo algumas sentenças que provocaram reflexos diretos na vida das vítimas e seus familiares. Quem está conosco para contar essa história, apurou um pouco mais dessas histórias, é o Carlos Briggs. Briggs, bom dia para você, nos conte tudo, seja bem-vindo. Obrigado, Sheila, bom dia para você, bom dia para Carla, bom dia para todos que nos ouvem. Acho que você definiu bem, polêmicas, talvez sejam as sentenças dessa juíza. A gente lembra desse caso que você falou do Gabriel Santana, que foi morto a facada, com uma facada pelo Jonathan Batista. O Jonathan Batista tinha sido solto pela Priscila Macuco Ferreira 12 horas antes do crime aqui em Copacabana, mas há outras decisões dela. A questão não fica só na vara criminal, não, vai para a vara de família também, de agressão. Alguns casos nos chamaram a atenção, a Band News FM teve acesso a alguns dos processos. Em Saquarema, na região dos Lagos, uma mulher que vinha sendo agredida e ameaçada pelo ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento, tinha ciúmes, porque a mulher dele falava com o marido, com o ex-marido, pai do filho que ela tinha no relacionamento, agredia sistematicamente essa mulher. Inclusive, a gente teve acesso, Sheila e Carla, a uma das audiências, através de uma fonte do Tribunal de Justiça, nessa audiência em que quem estava à frente era a juíza Priscila Macuco Ferreira, a vítima, a mulher, ela fala, olha, ele já colocou a arma na minha boca, já desferiu socos em mim. E o pior, ele me confessou, eu descobri que ele matou uma pessoa, estaria ligado à milícia na região de Saquarema. E mesmo assim, ele disse, olha, você vai ser a próxima, eu vou te matar. Se você não fizer o que eu estou dizendo, se você não ficar quieta, se você me denunciar, eu te mato também. E ela implorou nessa audiência para que alguma coisa fosse feita. E ainda assim, a juíza não mandou prender esse acusado. A gente teve acesso a um áudio dessa audiência e, obviamente, essa vítima, Sheila e Carla, ela teve a identidade preservada
e a voz distorcida. E ele me ameaça, ele fala que vai me matar, ele fala que vai matar minha menina de 4 anos. Ele possui arma, eu tenho prints de conversa dele pedindo pra ele parar. E ele sempre vai falando que vai me matar. Tenho medo dele, eu tenho pavor dele. Foram vários pedidos de prisão representados pelo Ministério Público, todos negados por essa juíza. Esse homem acabou sendo preso, Sheila, Carla, mas não por esse caso. É porque em outro processo descobriu-se também mais um homicídio nas costas dele e ele acabou preso. Tem mais um caso, também em Saquarema, também na região dos Lagos, quando a Priscila Macuco Ferreira era juíza lá naquela região. Também outro caso de agressão. Uma mulher foi agredida pelo ex-namorado, também não aceitava o fim do relacionamento. E ele só foi preso depois de vários pedidos do Ministério Público, porque, veja só, ele invadiu uma audiência e ameaçou a ex-namorada na frente da juíza na audiência. Aí ele foi preso, mas ficou 2 dias preso. Depois ele foi para medidas cautelares, como prisão domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica. Só que aí a Band News FM teve acesso ao monitoramento da Secretaria de Administração Penitenciária, que verificou que ele descumpriu o uso da tornozeleira 57 vezes no intervalo de 60 dias. Eu vou repetir, 57 vezes no intervalo de 60 dias. Descumpriu todas as medidas protetivas, seguia ameaçando a vítima. O Ministério Público pediu 5 vezes a prisão dele, representou as 5 vezes negada pela juíza. Aí, Sheila, Carla e ouvintes, saiu a sentença e condenatória. Mas quem foi condenada foi a vítima. Ela mesma se condenou, porque ela teve que ir embora, fugir de Saquarema e recomeçar a vida. Ela também teve a identidade preservada e a voz distorcida. Eu me senti extremamente injustiçada. Eu tinha medida protetiva por agressão, ameaça. Essa pessoa descumpria a medida, eu avisava dentro do processo. O Ministério Público pedia a prisão e a juíza indeferia a prisão. Isso se repetiu durante 11 meses. Foi muito traumático ter que largar toda a minha vida. Será que a justiça funciona para todo mundo? Porque no meu caso, não funcionou. Esses casos que a gente teve acesso. Briggs, qual a argumentação dessa juíza para não ter concordado com prisão desses caras, desses 2 casos, pelo menos, sobre os quais a gente fala aqui, de Saquarema? Ela alega ausência de flagrante, muito embora tenha ali, né? Se o sujeito invadiu uma audiência e fez o que fez e ameaçou na frente dela, né? Você já tem um flagrante ali de ameaça. O que ela alega para não prender ou mandar prender esses caras? Vamos de trás para frente? Vou começar pelo último caso, da menina que teve que sair de Saquarema. Nesse caso, ela alegou que o Ministério Público deu entrada na medida protetiva 3 meses depois em que o caso começou a ser... Foi feito o boletim de ocorrência na Polícia Civil, como se tudo fosse muito célere. E segundo a juíza, nesse intervalo de tempo, não houve mais intimidação ou agressão. O que a própria vítima falou o contrário. A própria vítima disse que as agressões continuaram. Teve mais movimentação no processo pedido, mas ainda assim ela ignorou. Isso foi um caso. Ela alega o lapso temporal. O primeiro caso que eu trouxe, em que o ex-companheiro ameaçou que ia matar ela e já tem um homicídio nas costas, ela disse que não havia prova suficiente, que apenas era a palavra de um contra o outro e que não havia indícios, materialidade para pedir a prisão. A gente tentou abrir os microfones da Band News FM, inclusive para a juíza. A gente pediu para Priscila Macuco Ferreira que ela poderia dar uma entrevista ao vivo para a gente em qualquer momento. Mas o Tribunal de Justiça, em uma nota oficial, disse que em razão de uma lei orgânica da magistratura, a juíza optou por não se manifestar. O que é lamentável, né? O que é lamentável. Deveria se manifestar. Ora, se ela não teme pelas decisões que tomou, se ela tem argumentos que ela acha legítimos para essas decisões, deveria se manifestar. Ora, por que não se manifesta? Claramente, quando você fala sobre essas razões alegadas por ela, fica evidente que se trata de uma burocrata, de uma tecnocrata, né, que não leva em consideração a história. E muito me surpreende e me choca que seja uma mulher juíza, e a gente está citando 2 casos aqui envolvendo agressões a mulheres, né? Quer dizer, ela é incapaz de se sensibilizar pelas histórias, mas mais do que isso, ela quer ser uma burocrata? Ela não viu o que aconteceu? Ela não viu uma ameaça na frente dela? Olha, é impressionante. Acima de ser uma burocrata, uma tecnocrata, para mim, fica muito claro que ela está protegendo gente criminosa. É isso.
No final das contas, é isso que está acontecendo. É gente que volta para as ruas e comete crimes piores. E é assim que se dá a história do feminicídio no Brasil. Exatamente desse jeito. Exatamente desse jeito. O sujeito continua solto, né? Ninguém respeita a medida protetiva mesmo, dane-se. E termina como termina, com morte de mulheres. É impressionante. Essa reportagem e a apuração do Carlos Briggs certamente vai ainda ter desdobramentos ao longo do dia. A gente vai voltar a esse tema, evidentemente. Briggs, obrigada pelas informações até aqui. Bom trabalho, até. Valeu, gente. Bom dia de trabalho para vocês. Para nós, quem sabe, até a próxima entrada do Rio de Janeiro, a gente não tem essa manifestação, né, por parte da juíza ou por parte de alguma outra entidade. Bom, a gente segue nessa seara do direito porque o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, revoga a prisão de 4 acusados de participação nos ataques de 8 de janeiro em Brasília. A Procuradoria-Geral da República já havia se manifestado a favor da libertação. A decisão foi tomada ontem, 2 dias depois da morte de um réu no presídio da Papuda. Com problemas de saúde, ele teve um mal súbito durante o banho de sol. Na abertura da sessão do Supremo de ontem, o presidente Luiz Roberto Barroso se solidarizou com a família de Clériston Pereira da Cunha. Digo em nome do Supremo Tribunal Federal, toda perda de vida humana, ainda mais quando se encontre sob custódia do Estado brasileiro, deve ser lamentada com sentimento sincero. O ministro Alexandre de Moraes já determinou a apuração das circunstâncias em que se deu a morte de um cidadão brasileiro nas dependências da Papuda, ao que tudo indica, por causas naturais. As estatísticas revelam que morrem 4 pessoas por dia em presídios brasileiros, em geral de causas naturais, que todavia podem ser agravadas pelas condições carcerárias. Aliás, para enfrentar tais condições, o Supremo Tribunal Federal declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário e a elaboração de plano para a melhoria das suas condições. Registro que não é o judiciário que administra o sistema penitenciário. Seja como for, manifesto em nome do Tribunal solidariedade à família do cidadão brasileiro que faleceu no presídio da Papuda no dia 20 de novembro de 2023. Deixou a esposa, deixou 2 filhas. Quem sabe, a partir de agora, essas condições citadas pelo ministro ganhem visibilidade, sejam discutidas e esse número de mortes seja reduzido, né? Porque é inadmissível. Jornal Folha de São Paulo diz que um relatório da Defensoria Pública do Distrito Federal aponta demora no atendimento médico a Clériston Pereira da Cunha. Segundo o documento citado pelo Diário, a área da saúde do Centro de Detenção Provisória 2 da Papuda estava fechada. O socorro teria chegado apenas 40 minutos depois que o homem passou mal. Ainda de acordo com a Defensoria, os responsáveis pela penitenciária afirmaram que o atendimento no dia da morte dele foi célere. Guerra no Oriente Médio. Deve ficar para amanhã o início daquela pausa temporária na guerra entre Israel e Hamas, como parte do acordo que foi fechado e foi costurado entre Estados Unidos e o governo do Catar. E houve concordância de ambas as partes para que isso acontecesse. Envolve a pausa humanitária, envolve a liberação de presos do lado palestino. Foi um pedido por parte do Hamas em troca a liberação de pelo menos 50 reféns. Isso ainda não aconteceu e enquanto isso não acontece, bombardeios de Israel continuaram ao longo de toda a madrugada, com pelo menos 300 alvos atingidos na faixa de Gaza. As informações chegam com Arthur Coelho. A libertação de reféns mantidos na faixa de Gaza pelo Hamas, acordada entre o grupo terrorista e Israel, só deve começar amanhã. A informação partiu do Conselho de Segurança Nacional do Estado Judaico. O combinado inclui ainda uma trégua de 4 dias e a libertação de 150 prisioneiros palestinos, priorizando mulheres e crianças. A depender de avanços nas negociações, a pausa no conflito pode ser prorrogada. Na quarta-feira, o Papa Francisco se reuniu com parentes de reféns israelenses e palestinos. Após o encontro, o
Pontífice declarou que o conflito foi além da guerra e se tornou terrorismo. Esta manhã recebi 2 delegações, uma de israelenses que têm parentes como reféns na faixa de Gaza e outra de palestinos que têm parentes em Israel. Eles sofrem muito e senti como ambos sofrem. As guerras fazem isso. Mas aqui, fomos além das guerras. Isso não é guerrear, isso é terrorismo. Por favor, caminhemos em frente pela paz. Orem pela paz. Orem muito pela paz. Em resposta ao líder da Igreja Católica, Israel disse que enquanto um mata, estupra e não se importa com o próximo, o outro está envolvido em uma guerra de autodefesa. Nós estamos aqui ainda na expectativa daquela cena, né, da libertação de reféns que estão na faixa de Gaza. São crianças, né? Essa primeira lista inclui crianças, inclui mulheres que também foram sequestradas em Israel, naquele fatídico 7 de outubro. Então é a cena que eu quero ver, Sheila. Espero, quem sabe amanhã, né? Uma sexta-feira para encerrar bem a semana, Tomara. a gente tenha a libertação dessas pessoas. É claro que, assim, todas as novidades você vai ter aqui ao longo da programação da Band News. E antes que chegue a mensagem, a guerra na Ucrânia, acabou, não acabou, o Felipe Quilin, esses dias, ele trouxe a atualização de que, inclusive no noticiário da Europa, a guerra da Rússia, né, a invasão da Rússia à Ucrânia, acabou ganhando menos destaque, acaba ganhando menos destaque porque a dinâmica do conflito agora é outra, né? Há menos ação, digamos assim, no fronte, e também é uma situação, uma condição diferente, porque as pessoas conseguem se deslocar, né, de território, enquanto que na faixa de Gaza não há saída para as pessoas que estão nessa área. Então essa talvez seja a diferença mais perceptível aí de um conflito para o outro, e também só trazendo aqui a atualização de que ainda há esse conflito, né, em território ucraniano. O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, diz que o presidente Lula será bem recebido na cerimônia de posse. Olha. O vencedor da eleição de domingo vai assumir o cargo máximo do país vizinho no dia 10 de dezembro. O político ultraliberal confirmou anteriormente que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai estar no evento. Apesar da presença do opositor de Lula, Javier Milei afirmou que o petista será bem-vindo. Isso em entrevista transmitida ontem pelo canal Toda Notícias. Si Lula, digamos, quiere venir, digamos, será bien recibido. Es el presidente de Brasil. Como é que é, Sheila? Mileizinho paz e amor, né? Agora tá. Ele parece estar bem cansado, né? Parece. Será? Nessa entrevista. Ele sabe o que ele tá falando. Ele tá um tom abaixo, né? Tá, então. Bom, a gente espera, né? We Are the World. Ontem a gente tocou aqui para falar de benefícios para os políticos, né? De muito dinheiro para as campanhas, para o fundo eleitoral. Era o fundo eleitoral, né? Isso, é. Quem sabe a gente não tenha também esse clima de We Are the World na América Latina, América do Sul, sobretudo, né? A governadora do estado de Nova York afirma que não há sinal de atividade terrorista na explosão de um carro na fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Isso aconteceu ontem à tarde, numa ponte que liga os dois países, na região ali das Cataratas do Niágara. 2 pessoas que estavam no veículo morreram, um guarda de fronteira e um pedestre ficaram feridos. Nenhum explosivo foi encontrado no carro. Segundo o jornal The New York Times, investigadores que atuam no caso acreditam que essa explosão foi resultado do impacto de uma colisão. A chuva, de volta ao Brasil, né? A chuva continua atingindo com intensidade a capital e o interior do Rio Grande do Sul. Só rapidinho, muita mensagem de ouvinte do Sudeste agora escrevendo, falando sobre chuva muito intensa em São Paulo. Dá uma olhada para trás. Eita! Temporal! Cheguei aqui na Band, não tava chovendo não, o tempo tava escurecendo, mas agora, olha, uma pancada bem forte de chuva atingindo a capital paulista. Toda a cidade em estado de atenção, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura. Mas não é só a cidade, outros municípios do estado. Tem ouvinte escrevendo de Osasco, Tabuão. Temporal mesmo, pra valer, viu, gente? Em Porto Alegre, o serviço de trens urbanos é suspenso com a cota do Guaíba a mais de 3 metros. Em Gramado, o chão literalmente se abriu. Ontem a gente viu parte dessas imagens, né? Por causa da erosão. E pelo menos um prédio corre o risco de desabamento. Então tem mais do sul do país chegando agora
com o Gilberto Echauri. Subiu para 29 mil o número de pessoas fora de casa no Rio Grande do Sul devido às inundações. Na zona sul de Porto Alegre, bombeiros e defesa civil seguem as buscas por um jovem que desapareceu na segunda-feira. Ele teria entrado no Rio Guaíba para nadar com amigos e não foi mais visto. Na região das Ilhas, zona norte, moradores permanecem acampados ao lado da BR-290. Além dos abrigos, algumas pessoas dormem em carros estacionados às margens da rodovia. Eu quero que Deus abaixe essas águas para a gente voltar para casa, para a gente ajudar a se unir para limpar as coisas dentro de casa, para a gente poder voltar. Agora a gente está aí, ó, a Deus dará. A gente está louco que essa água baixe de uma vez, né? Casa já era, na realidade, porque o jeito que vem essa chuva aí já abalou toda a estrutura da casa, né? Em Gramado, na Serra, o bairro Três Pinheiros segue interditado por conta das rachaduras no solo que aumentaram de ontem para hoje. Um prédio que fica em cima de um morro caiu nesta quinta-feira devido à instabilidade. A estrutura já estava condenada e não havia ninguém no local. Para esta quinta-feira, ainda há previsão de chuva para a parte norte do Rio Grande do Sul e boa parte de Santa Catarina, que contabiliza 3 mortes e segue com uma pessoa desaparecida, depois de o estado registrar 5 tornados em um período de uma semana. Olha, menos de 2 anos depois da maior tragédia da história de Petrópolis, todo mundo vai se lembrar disso, né? Foram 242 mortos. Moradores ali do Morro da Oficina estão voltando para casa em áreas de risco. O metalúrgico aposentado que se identificou apenas como Benites tem 69 anos, diz que o aluguel social ficou insuficiente e aí ele infelizmente teve de voltar para o local mesmo sabendo de todos os riscos envolvidos. Fico aqui, às vezes quando chove, eu tiver chuva pesada, eu vou para casa de um amigo ali no BNH e vou viver. Quase 2 anos depois do temporal, é isso. O cenário ainda é de devastação na comunidade no bairro do Alto da Serra. E a gente falou aqui dia desses sobre essa história que infelizmente se repete por uma falta de política pública ampla para que as pessoas deixem áreas de risco e tenham de fato um lugar digno para viver. Que elas não sejam obrigadas, forçadas por uma falta de renda, por uma falta de estrutura, por uma falta de uma política pública clara para a habitação no Brasil, e aí a gente está citando o caso de Petrópolis, mas isso se espalha por todos os cantos do Brasil, que essas pessoas voltem exatamente para essas mesmas áreas de risco. Não tem nenhum controle no Brasil decente dessas áreas de risco. Prefeitura de Petrópolis diz que o trabalho de contenção de encostas está 70% realizado em algumas partes do morro, mas não dá um prazo para a conclusão dessa obra. Já a parte emergencial da obra do túnel extravasor, lembra do túnel extravasor? Que reduz ali as inundações no centro histórico? Pois bem, uma parte foi concluída, que é a parte emergencial, finalmente foi concluída. A segunda etapa do projeto teve início em setembro. As comportas manuais estão sendo substituídas. Essa etapa aí da obra deve custar 41 milhões de reais com recursos do governo do estado, mas a previsão de término para valer dessa segunda etapa é março de 2025. Então vamos ficar rezando até lá, pelo jeito, né? Para que nada aconteça. Impressionante. E cobrando, a gente está em novembro de 2023. Isso. Tem 2024 inteiro, mais o começo de 2025. Isso. Ou seja, pelo menos mais 2 temporadas de chuva pesadonas, né? Como a gente conhece nos verões. Bem, deixa eu agradecer aqui o nosso ouvinte Mário Bertolucci, que mandou mensagem. Tá falando sobre o prédio lá de Gramado. Caiu mesmo, né? Infelizmente, esse prédio que corria risco de desabamento no bairro Três Pinheiros, em Gramado, caiu por volta das 5h30 da manhã, um pouco depois das 5h30 da manhã. A estrutura cedeu no mesmo terreno onde foi erguida a construção, localizada na ladeira das Azaleias. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil estão no local agora. Moradores já haviam sido retirados desse prédio. Então é isso. Obrigada, viu, Mário, pelo alerta aqui. Faltou a gente incluir aqui na nossa reportagem do Sul. Outros destaques do dia: o Brasil volta a ter um programa nacional atualizado com metas de inclusão para pessoas com deficiência. O Plano Viver Sem Limites 2 será lançado hoje pelo presidente Lula em Brasília. Foram 6 meses de reuniões entre 10 ministérios para a elaboração de 96 metas em âmbito federal. Isso inclui, por exemplo, a aquisição de ônibus escolares acessíveis. Gente, não tem isso ainda, né, em todas as localidades. Garantindo direito à educação a jovens com deficiência. Em outra frente, gestores públicos serão profissionalizados para atender esse público de maneira mais adequada. O plano prevê que as medidas serão implantadas de forma integral dentro de 4 anos. Bem, é um começo.
né? Já é um começo. Segundo a secretária nacional da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella, um dos principais desafios é combater o chamado capacitismo. Propiciar que as políticas públicas contemplem as pessoas com deficiência, com acessibilidade, com conhecimento e superação da discriminação em razão de deficiência, né? Aquele que nós chamamos pelo termo de capacitismo, porque historicamente as capacidades das pessoas com deficiência ainda são subestimadas. E quando a gente tem oportunidades, eu me coloco, né, como mulher com deficiência, eu uso cadeira de rodas, e a gente tem aí milhões e milhões de pessoas com deficiência, com demandas específicas para as políticas públicas, porque o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser, onde ela puder. Onde ela pode mostrar o seu potencial. Uhum. São pessoas que têm muito potencial e que não tem que ficar restritas, por exemplo, essas vagas de entrada para a pessoa com deficiência. As pessoas têm que se desenvolver no ambiente de trabalho, mas para isso elas precisam de inclusão também na educação. Perfeito. Né? Todo mundo começar do mesmo jeito e partir ali da mesma linha de largada. Termina hoje o prazo para o presidente Lula decidir se sanciona ou não a lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores que mais empregam no Brasil. O projeto é considerado vital para a manutenção de pelo menos 9 milhões de empregos no Brasil até 2027. A equipe econômica do governo pressiona pelo veto dessa proposta por temer perda de arrecadação a partir do ano que vem. O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, diz que a decisão vai ser tomada com cautela. Vamos analisar esse tema a partir da constitucionalidade, da medida, mas sempre com a preocupação na manutenção e geração de empregos. Se a desoneração for vetada, setores da economia afirmam que demissões serão inevitáveis. O presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, Haroldo Ferreira, explica que o setor pode sim ser bastante afetado. São perda de 30 mil postos de trabalho em 2 anos. Isso é 10% de toda a mão de obra da indústria calçadista. Desoneração permite às empresas o pagamento de alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha salarial, norma que está em vigor desde 2011. Se houver mesmo veto presidencial, alguns parlamentares, em especial o senador Efraim Filho do União Brasil da Paraíba falou sobre isso já, né? E esses parlamentares já afirmaram que vão derrubar a decisão no Congresso Nacional. O diretor nacional de jornalismo da Band, Fernando Mitre, é homenageado com a medalha JK. A distinção reconhece personalidades que se destacam pelas contribuições nas áreas social, cultural, política ou artística. A entrega foi realizada ontem na sede do Grupo Bandeirantes, em São Paulo. Foi conduzida pelo diretor da Casa de Juscelino Kubitschek, Serafim Jardim. Ele estava acompanhado pelo neto do ex-presidente, João César Kubitschek Lopes. Vamos falar do esporte agora, destaque para o Campeonato Brasileiro. Depois de data FIFA, né, tem jogos atrasados aí em disputa ontem e hoje. Fala, Yuri Queiroga. Cruzeiro e Vasco empatam por 2-2 no Mineirão e não conseguem abrir vantagem para a zona de rebaixamento. O Gigante da Colina saiu na frente em jogo disputado com portões fechados no Mineirão, mas viu a equipe celeste virar ainda no primeiro tempo e precisou de Gabriel Peck para deixar tudo igual na etapa final. As duas equipes têm 41 pontos, 3 a mais que o Bahia. Ainda nesta quarta-feira, o Fluminense bateu o São Paulo por 1-0 no jogo de troca das faixas de campeão da Copa do Brasil para o São Paulo e de campeão da Libertadores para o tricolor das Laranjeiras. Nesta quinta-feira, o Botafogo pode voltar à liderança se vencer o Fortaleza às 7 da noite na Arena Castelão. E às 9h30, com transmissão da Band News FM para grande parte da rede, Flamengo e Bragantino fazem duelo direto pela parte de cima da tabela. A narração será de Silva Júnior. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco, chegou o novo Iveco Daily Highmatic, o Daily com câmbio automático. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Bom, eu repito que o Fernando Diniz respirou aliviado, porque ele não poderia perder o segundo jogo na sequência, lá no Rio de Janeiro. Perdeu feio até para a Argentina. Aí depois, no outro dia, perde para o São Paulo? Não, pelo menos ele ganhou esse jogo de ontem com gol do Cano. Gol do Cano que nunca dá o cano no Fluminense, viu? Ele sempre joga bem, hein? Essa é do Joel da Atena, que inventou essa conversa. O Cano nunca dá o cano no Fluminense, hein? Aliás, eu não entendo por que os argentinos, que são tão entendidos de bola como o brasileiro, por que nunca foi convocado o Cano, pô? Ele tá jogando mais do que aquela centroavantaiada que tem lá, bons jogadores, não tem argentino ruim de bola. O time argentino, pra mim, bom mesmo, é aquele que é eliminado. Mas eles são um osso duro de roer. Nossa senhora, essa é velha, hein? Então nós tivemos o Fluminense ganhando do São Paulo por 1-0, gol do Cano, e respirando, repito, aliviado, por enquanto, o Fernando Diniz. Mas eu tenho pra mim que ele vai ser substituído, que ele vai ser trocado, né? Precisamos dar um chacoalhão nessa seleção brasileira, que nós estamos parecendo a Bolívia em má fase. Então foram rápidas pinceladas, vamos continuar tocando a bola aí no final da semana, no sábado, no domingo, amanhã, hoje, etc e tal. Um abraço pra vocês todos, tchau, Milton adora vocês.